Então, hoje o nosso convidado aqui no podcast da VAR é o mestre Fernando. Ele é pianista, compositor, ele é mestre também, né, em ensino teológico pelo Instituto Wagner, está aqui hoje com a gente também. Hoje a gente vai bater um papo sobre o livro dele chamado Desperta Judá e falar um pouco sobre adoração, sobre 24/7. Muitas pessoas estão voltando a falar sobre adoração 24/7 e o mestre Fernando ele tem muito para nos ensinar sobre esse assunto. Então espero que hoje o assunto vai render. Mestre, prazer ter você aqui hoje, cara. Prazer estar aqui, Clóvis, Armando. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara. Imagina, prazer. E, cara, o Espírito Santo colocou o seu nome no meu coração, primeiro porque eu sei da realidade que você carrega do Senhor no seu coração há anos, amém. O mestre Fernando foi meu pastor durante anos, me aturou durante anos. É um dos caras que acreditaram nesse projeto também do podcast da VAR, que orou, que batalhou do meu lado também. E eu sei daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para esses últimos dias, né? Amém. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo do seu livro, do Desperta Judá, que você começou a escrever para esse tempo. Sim. Eu queria que você falasse como que o Senhor falou com você sobre esse livro, o porquê desse livro. Sim. É um sonho de muitos anos, primeiramente boa noite, né? Você que nos ouve também. É um sonho de muitos anos, mas eu senti que não era a hora ainda. Eu precisava viver algumas coisas, algumas experiências com Deus antes de colocar tudo, registrar tudo, né, em papel. E apesar dele só ter sido lançado em e-book, em formato e-book por enquanto. De repente eu comecei a escrever alguma coisa, senti que estava na hora, mas ainda num compasso meio lento. Parei por alguns meses, de repente uma irmã, era até discípula da nossa célula na época, isso ano passado. Ela chegou e contou uma visão. Eu falei, o senhor está escrevendo um livro? Aí eu por um acaso eu tô. Eu falei, não, porque eu tive uma visão, eu estou assinando um livro, muita gente, assim, como se fosse uma noite de lançamento, assim. Eu falei, amém, Senhor. E eu tinha vários tópicos, assim, sobre os quais eu queria falar, estava no meu coração, né? Só que eu ainda não tinha parado para organizar, tinha começado a escrever alguma coisa de um primeiro, de um segundo capítulo. Aproveitei muita coisa dessa primeira sentada, né? Mas eu ainda não tinha aquele esqueleto do livro preparado, conectando. E me faltava uma conexão ali no meio do livro. Nisso, a apóstola Débora Guilhem, né, de Belo Horizonte, me liga pedindo para eu ir lá na Lagoinha Itapuã gravar uma sequência de 8 aulas de 1 hora cada uma sobre adoração profética. Para eles colocarem na escola profética Specialist, né, que tem aulas com o Dr. Peter Wagner, que me ordenou mestre, né, em 2014, com o saudoso apóstolo Fernando Guilhem e vários outros nomes, e o módulo de adoração seria comigo. E aí eu vi que, né, isso seria para novembro, isso era julho mais ou menos, agosto. Eu falei, Senhor, é agora eu preciso. E aí estava faltando um link, né? Quando vocês leram o livro, vocês vão ver ali pelo meio do livro. E eu fui pro VOA, pro Voz dos Apóstolos, né, lá na sede da nossa igreja, Igreja da Cidade. Hoje eu sou membro da Igreja da Cidade, sou líder de célula ali, estou junto com o pastorzão Renan Souza, né, que é um profeta tremendo de Deus. Foi enviado para Resende pelo pastor Carlito Paz, pelo pastor Fabiano Ribeiro. Que é um homem visionário. Homem de Deus, meu Deus do céu. Né? Eu daria um podcast só para falar deles. Mas eu estava ali, me lembro que eu entrei na livraria e falei, Senhor, me mostra qual é o livro que eu preciso para me dar essa chave, me dar esse link para conectar essas duas partes do livro. Na hora o Espírito Santo me levou para um livro chamado O que é a Glória, de Paul Warning, que é um dos pastores da Bethel Church, né, do Bill Johnson. Qual o nome do livro? O que é a Glória. Rapaz, eu comecei a ler aquele livro assim que cheguei em casa e a chave estava ali. Então eu dou, né, honra quem honra, eu falo do Paul Warning e trago, e aí, é claro, aí acrescento as minhas próprias visões ali do que ele fala sobre a glória de Deus. E isso me deu a chave que conecta perfeitamente para a segunda parte do livro, né? Eu diria ali o terceiro quarto do livro, antes da gente entrar onde eu realmente queria chegar, que é o som do Brasil, né? A adoração do Brasil e o papel que a adoração do Brasil vai ter nessa última grande colheita, que eu creio que está começando. Já está começando, a gente já está vendo os primeiros sinais, os profetas estão falando de um grande derramamento
derramar do Espírito já esse ano no Brasil e dando start à última grande colheita de almas, a uma grande reforma apostólica. O que a gente tem visto até agora é uma preparação. É Deus, né, dando a visão do futuro para líderes visionários, alguns que nem estão mais conosco, né? Semearam, contaram o futuro e foram para casa. E agora cabe a nós implementar essa visão, implementar o que eles viram. E temos, eu creio que a gente ainda tem algumas décadas, né, para poder fazer isso. Mestre, no seu livro você fala um pouco sobre a questão do som do Brasil. Sim. Né? Você fala sobre essa característica, a gente tem muitas pessoas falando sobre isso. Eu acho que foi a Laura que teve uma experiência sobre os tambores numa sala de adoração 24/7, não sei se você ficou sabendo, que a glória de Deus veio quando eles começaram a fazer o som do Brasil mesmo, que era tipo samba, tem a ver e a glória de tambores. Deus veio de um jeito que ela mesma começou a declarar que ela nunca sentiu a presença de Deus daquela forma. Isso. No livro eu conto, perdão, pode continuar. E aí eu queria só para... E é muito interessante essa pergunta, porque quando a gente gravou o primeiro podcast, você lembra que a gente estava na cozinha da tua casa, que eu vi 7 tucanos passando na janela, eu falei, cara, 7 tucanos. 7? 7 Eita! tucanos. Não foi um, foram 7. Na hora eu lembrei do livro. Eu falei assim, você vai conhecer um cara, ele vai poder falar. Eu queria que você falasse um pouco sobre o tucano, sobre essa questão toda. O livro chama-se Desperta Judá. E o som do Brasil na adoração e o que papagaios, tucanos e leões tem a ver com isso. Né? É o subtítulo do livro. Né? Porque Deus tem me dado experiências com os tucanos. Sempre que eu vou ministrar adoração profética, sempre que eu vou ministrar sobre esse assunto, passa um tucano voando na frente do meu carro, passa um tucano em frente da minha casa, sempre, todas as vezes. Isso há anos, já tem anos que isso acontece. E foi depois que o profeta Tracy Ann Lusling, ele esteve aqui em Resende, né, a nosso convite, a gente... Primeiro, a profeta Tracy, ela foi líder de intercessão do Global Awakening, do Randy Clark, por 11 anos. Ela era líder geral do Global Awakening. E nós nos conhecemos em alguns eventos do Global Awakening no Brasil, em que eu fui trabalhar na equipe, fui traduzir o Will Hart, por exemplo, né, que está sempre com o Theo Hayashi no Dunamis, né, em São Paulo. E nos reencontramos depois de uns anos sem nos vermos, sobrenaturalmente em Jerusalém. Eu estava lá com um amigo, a gente estava orando, intercedendo, fazendo atos proféticos. Deus mandou a gente ir para o tanque de Betesda e, ao mesmo tempo, sem a gente saber que ela estava em Jerusalém, Deus mandou ela sair de onde ela estava e ir para o tanque de Betesda naquela hora. E a gente se reencontrou e entendemos por que Deus tinha mandado a gente ali. Foi um mover profético, mais de 1 hora de adoração, de palavra profética. E a partir dali ela sentiu de Deus de vir aqui em Resende. A gente estava fazendo a escola Harpas e Taças na época aqui, num salão de hotel aqui perto. E ela veio e foi sobrenatural. E no primeiro dia, quando ela pisou aqui, ela estava orando. A gente hospedou ela e as 2 intercessoras que vieram com ela. Hospedamos elas em Penedo e ela, depois de noite, quando saímos para jantar, ela disse que quando foi adorar e orar naquela tarde, um papagaio pousou na frente dela e começou a gritar assim, sem parar. E aquilo foi incomodando, em Penedo, isso foi incomodando o espírito dela. Ela sentiu um incômodo muito grande com aquilo e ficou quieta. Ela foi um mover de Deus sobrenatural, aquela escola. Tivemos mais de 200 pessoas aqui, vans do Rio de Janeiro, de São Paulo, BH, irmãos, pastores, apóstolos, profetas, muita gente boa aqui com a gente. E no último dia, quando a gente terminou de almoçar, a gente estava colocando as malas dela no carro, um tucano pousou na frente dela e começou a fazer aquele som que eu nunca vi um tucano fazer, que é um som percussivo, guarde bem isso, percussivo, é um brrr, brrr, ele bate o bico assim. E ela estava ali no cantinho, ali no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda, tem muita natureza, muitas árvores ali ao redor. Daqui a pouco ela vem para o carro e me pergunta, Fernando, o Brasil tem algum pássaro assim que poderia representar o Brasil? Eu falei, tem um tucano. Ela falou, pois um acabou de pousar na minha frente, começou a cantar, né? A emitir o som dele. E aí Deus tomou ela ali, ela começou a profetizar sobre o som do Brasil. Parem de imitar o som das outras nações. Parem de imitar o som dos Estados Unidos. Deus deu algo único para vocês. E começou e eu chorava e pá. A partir daquele dia eu comecei a ter essas experiências.
de sempre, tucanos passarem voando. Cara, eu tô na Dutra, 110 por hora, o tucano passa na frente do carro. É coisa assim de segundos, de 2, 3 segundos. Se eu passasse antes eu não ia ver, se eu passasse depois eu não ia ver. Tem que ser na hora exata. Então assim, Deus cutuca o tucano lá, vai agora. E ele passa na frente do carro na hora, cara. Então é um sinal que Deus tem dado. Sempre que eu vou falar sobre o som do Brasil, sobre o som, né, tipo na igreja do Sidão Pires, lá no Rio, assim, foi sobrenatural. Esse cara teve uma visão, ele foi comigo, né, do leão. Eu conto essa visão no livro, né? Quando a gente estava indo para lá, dentro do carro, a gente orando em língua, ele viu o Corcovado, Jesus subindo com aquele leãozão, subindo no Corcovado, dando um tapa no Cristo Redentor, subindo, estufando o peito e rugindo sobre o Rio de Janeiro. Eu creio que não só o Brasil, mas o Rio de Janeiro, como Chuck Pierce profetizou há muitos anos, vai se tornar a capital mundial da adoração. Né? Então, se o Brasil é Judá das nações, o Rio é o Judá do Brasil. Né? E você vai entender no livro por que o Rio é tanto atacado, por que tem violência e prostituição no Brasil, isso não é acidente, né? No Rio de Janeiro principalmente, isso não é acidente. Você vai descobrir o sistema de Belial para poder roubar a glória de Deus. E Belial, ele é esse principado que está por trás da prostituição e da violência, né? Junto com Gesa, tá? Capiroto todo. Você vai entender por que enquanto Deus levantava Samuel, por exemplo, para poder ungir Davi, ensinar Davi, treinar Davi. Você sabia que quem treinou Davi na adoração 24/7 foi Samuel. Samuel tinha essa revelação. Ele treinou Davi e Davi recebeu a graça para implantar essa visão. Isso é uma chave para nós. Os profetas recebem os modelos e a visão que só os apóstolos vão ter graça para implementar. E fica um alerta para os profetas aqui. Os profetas veem, os profetas enxergam, mas eles não têm a graça para implementar. Por isso, quando os apóstolos chegam para implementar a visão, os profetas precisam se conectar com eles. Sob pena de acontecer o que aconteceu com Samuel, Davi, porque nem sempre acontece como os profetas imaginam, nem sempre acontece como os profetas achavam que tinha que acontecer. E aí quando o ideal se encontra com a realidade, né, muitas vezes o profeta que vive muito no mundo ideal não consegue ter paciência, não consegue ter flexibilidade para entender que existem adaptações da visão para o mundo real. Né? E que ele precisa se sujeitar. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Samuel com Davi. Samuel passou toda a visão celestial da adoração 24/7 para Davi. Mas na hora de se conectar com Davi, quando a hora chegou de Davi implementar o tabernáculo, né, implementar a visão, ele continuou lá, continuou na terra dele, continuou em Ramá. E a palavra diz que os 2 filhos de Samuel se desviaram, se tornaram gananciosos, começaram a roubar do povo. Quer dizer, até o dinheiro perde o propósito quando a gente não implementa a visão apostolicamente. Porque Deus dá ouro para construir tabernáculo. Deus dá ouro para implementar a visão que Ele deu, profética e apostólica. Se a gente não constrói tabernáculo com o ouro que Deus nos dá, como foi com o povo na saída do Egito, a gente vai construir bezerros, né? Fatalmente. E outro exemplo é João Batista. João Batista preparou o caminho de Jesus, João Batista abriu o caminho para Jesus, mas na hora de se conectar com Jesus, ele falhou em fazê-lo, e aí perde a fé, que ele chega a ponto de mandar os discípulos, João pediu para perguntar se é o Senhor mesmo, ou se a gente tem que esperar outro. Meu Deus, ele tinha anunciado pelo Espírito, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele perdeu a fé nesse processo, por não ter 2 discípulos dele se conectaram com Jesus, mas ele mesmo não. Eu imagino, tá? Isso é Fernando, né? Não é Espírito dizendo. Porque João Batista, ele pregava tanto a santidade, ele estava isolado num deserto. Se você queria se arrepender, você que tinha que sair de onde você estava, ir atrás dele no deserto para você ser batizado, e de repente vem Jesus com o vinho novo apostólico que ele carregava, andando no meio do povo, tendo contato com prostitutas, com ladrões, andando no meio dos pecadores que ele veio salvar. Então isso gerou um curto-circuito ali na cabeça de João Batista e dos discípulos dele. O ideal, de repente, encontra uma realidade no mundo real, né, muito diferente do que eles viviam, né?
e do que eles imaginavam do que poderia ser a implementação da visão que eles tiveram da parte de Deus. Então, isso passa muito pela paternidade espiritual. Os profetas precisam de paternidade apostólica, verdadeiros pais, né? que vão cuidar deles, mas também vão corrigi-los quando necessário, vão trazê-los para o chão às vezes, para implementar, para vir para o mundo real e não ficar só na idealização, trazer as coisas para o mundo real. Então, fica um alerta, né? Inclusive, quem carrega muito esse manto hoje, não é puxar sardinha, mas o pastor Fabiano Ribeiro, né, da IC, né, da Igreja da Cidade, um profeta sobrenatural, carrega esse manto de paternidade para os profetas, né, de cura da orfandade. Ele tem um livro, né, sobre paternidade que é imperdível. Todo profeta, toda pessoa profética precisa ler esse livro. Então enfim, mas aí voltando para a questão dos tucanos, né? O som do Brasil tem a ver com o leão de Judá, tem a ver com Judá. Brasil, né, dentro da distribuição ali de tribos nas nações, cada nação ela tem uma identidade que se aproximaria de uma das 12 tribos, né? O Brasil nessa distribuição seria Judá. E Judá é o leão, Judá é a tribo do governo, Judá é guerreira, Judá sempre ia à frente nas batalhas. Então o som do Brasil, quando o Brasil libera, o inferno treme, as nações são libertas, é um som de guerra, é um brado de guerra, como eu explico no livro, Yadá, o Ruá, né? Não confundir com o Ruá, que é espírito. Enfim, são sons que quando Israel liberava, as trevas tremiam. Mas foi um som também que Rofini e Finéias, né, filhos de Eli, que a Bíblia diz claramente que eram filhos de Belial, né, não temiam a Deus, andavam na iniquidade, na prostituição, na avareza, na violência. Quando eles liberaram esse som ali no dia em que os filisteus vieram invadir, né, eles liberaram esse som, o mesmo som que Israel tinha liberado ali no muro de Jericó, a batalha de Jericó. As trevas se assustaram, mas eles não tinham a cobertura do Senhor, eles não tinham a mão de Deus sobre eles, por causa da falta de santidade, da falta de obediência, da falta de temor a Deus. O que aconteceu? Aquilo só fez as trevas avançarem com mais garra em cima deles. Naquele dia a arca foi roubada, naquele dia Icabode nasceu, a glória se foi, a arca foi roubada, a glória se foi de Israel, né? Então a gente não pode fazer guerra de qualquer jeito, a gente não pode liberar esse som de qualquer jeito, porque senão você assusta as trevas, mas elas vêm para cima de você com mais veemência, né? Então se você não está curado, se você não está corretamente alinhado, se você não presta conta da sua vida, se você, enfim, não anda em obediência, em santidade, não é perfeição não, mesmo porque perfeição na Bíblia, teleios, né, no original grego, é maturidade, é ser maduro, não é nunca errar, é errar menos, porque você ama o Pai, você está imitando o Pai como um filho amado. Processo de aperfeiçoamento. Exatamente. Então cada vez você vai errando. Exatamente. Então a gente não pode cair naquela também de nunca vou liberar o som, nunca vou fazer porque eu ainda não estou perfeito. Não, e a gente nunca liberaria. Eu acho que essa questão de liberar o som, você falou uma questão da paternidade aí, dessa orfandade. Eu tenho ouvido muito do Espírito Santo nos últimos dias sobre essa questão de paternidade. Sim. Sobre a visão de paternidade de Deus. Sim. E eu vi o meu primo, ele é da Bola de Neve lá de Curitiba. Ele já foi da Bola de Neve de Curitiba, agora ele está aqui em São Paulo. Ele falou comigo essa semana e falou assim, cara, você tem que ver um documentário. Aí ele me indicou um documentário chamado Mostra Meu Pai. Uau. Que é da galera que escreveu Desafiando Gigantes. Legal. Kendrick, os irmãos. Não vi, não, cara, não, mano, os irmãos Kendrick, Fernando. E eu comecei a assistir, legal, cara. legal. Eu comecei a assistir aquilo. E o Espírito Santo tá falando comigo sobre paternidade, meu primo, cara, sim. E o Espírito Santo é muito perfeito na agenda dele, né? Sim. Deus ministrando no meu coração, cara, eu preciso que você me conheça como pai, daqui a pouco meu primo do nada, cara, tem um documentário, eu nem comentei nada com ele, cara, mostra, quando eu fui assistir, cara. Tava tudo nessa frequência. Tudo na frequência, e aí, cara, eu entendi, e eu tive uma conversa com o pastor Gisel domingo agora. Olha que legal, o pastor Gisel é um paizão. É um paizão, assim, espiritual, fui ovelha dele muitos anos, é meu amigo até hoje, o honro como pastor. Né? Sempre vou ver. E ele pegou e falou assim, cara, você precisa que seu pai diga que é seu pai? Eu falei, não. Ele falou assim,
eu também não preciso dizer que eu sou seu pai. Porque eu estava falando sobre paternidade em relação a ele também. Ele falou assim, Clóvis, por que às vezes você sente uma necessidade de falar com Deus, claro, mas de vir até mim? Aí entra um pouco no que você falou, a questão apostólica, do profético. Sim. Sabe aquela, É uma prestação de contas natural, é querer abrir o coração para o conselho, sabe, para o amor, para o cuidado. E por que é tão importante essa questão da paternidade? Porque a maior ferida no coração do homem, tanto na igreja quanto fora, é a orfandade. Essa é a raiz, na verdade, de todos os nossos problemas, né? Inclusive, na Igreja da Cidade a gente tem um processo, né, que é o 30 Semanas, que é um processo terapêutico tremendo. Você tem palestras, você tem grupo de partilha, você tem o seu confidente, né? Tudo dentro de Tiago 5,16, confessai uns aos outros, orai pelos outros para que sareis. E a gente sempre bate nessa tecla, claro que com muita riqueza, muita profundidade, mas sempre bate na tecla que a raiz de todos os problemas é a orfandade. O caule é a rejeição, né? Nós somos feitos para o amor. Sempre que o amor nos é negado, né, surgem as feridas de rejeição. E como fruto dessa raiz de orfandade, o caule da rejeição, aparecem os galhos, os ramos e os frutos, que são as compensações. As compensações são as mais diversas, né? Desde vícios, né? Pornografia, gula, até ansiedade, depressão, orgulho, vaidade, cara, assim, a criatividade da alma humana para criar os seus substitutos, as suas fugas, né? As suas compensações para essa dor que a rejeição e a orfandade geram é infinita, né? Mas muitas vezes a gente está aqui cortando galho, cortando fruto, e corta um fruto podre aqui, outro ali, e poda um galho aqui, poda outro ali, e a gente não ataca a raiz, que é a orfandade. Por isso a revelação de Deus como Pai é tão fundamental, que você não precisa ficar aqui em cima, você seca a árvore na raiz, essa árvore podre da orfandade, né? Uma árvore que o Pai não plantou. A gente coloca o machado, né, na raiz da árvore. Você arranca a iniquidade pela raiz, você arranca a orfandade pela raiz, né? É um processo, sim, mas se a gente já entende um pouco mais o que Deus quer fazer, isso contribui para acelerar o processo, né? Então é fundamental a gente ter um exército curado, sarado, sabe, com a revelação profunda da paternidade de Deus, porque isso vai... Se você sabe quem é o teu pai, você tem certeza da paternidade, isso vai ter consequências diretas na sua identidade, em quem você é, em quem você se percebe, né? Como Deus te criou, claro, como quem é o pai, mas também quem é você. Isso te leva a entender o teu propósito, né? A viver por propósito e não por aceitação, não, enfim, se comparando com outros. Enfim, você só quer ser a melhor versão de si mesmo para honrar o Pai, né? E isso te posiciona para servir em humildade, como Jesus veio fazer. Ele veio servir, ele deixou a glória dele, se esvaziou e veio servir, né? Considerando os outros superiores a si mesmo, está ali em Filipenses, né? Então, isso cura a nossa alma. É aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, e encontrar descanso para a nossa alma, né? Você não faz as coisas para ser visto, para ser aceito, para ser, né, reconhecido. Você faz por amor, você faz por servir. E aí você faz ali na esquina, servindo o mendigo ali, você faz diante de uma plateia de 1000 pessoas num congresso, e você faz para uma pessoa, para 10, para 20, não importa. Você faz com o mesmo coração, com o mesmo amor, porque você sabe quem é, você sabe para que o Pai te chamou, e isso vai ter um impacto direto no teu destino. Isso vai, né, um hábito, né, uma ação vira um hábito vira um caráter impacta todo o seu destino. Naquela questão de você ver, a maioria das pessoas vê o Elohim, né? E até o rapaz no documentário, um pastor, eu não me recordo o nome dele, fala: as pessoas elas costumam ver o Elohim, o Adonai, eles veem o Senhor distante deles, né? E poucas pessoas conseguem enxergar esse Pai, né? Que desata a identidade do que você é como filho, daquilo que você nasceu para fazer, daquilo que Ele te chamou para fazer, e descortina os teus olhos para enxergar espiritualmente quando Satanás vem até você e faz você não se sentir filho,
né? Muito pelo contrário, ele faz você se sentir um lixo. Sim. Ah, você não é merecedor de Deus. Ele tentou isso até com Jesus, cara. Ele chegou, se você é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se ele tivesse qualquer dúvida, né, ele teria tirado a dúvida, Satanás, né? Teria tirado a dúvida no dia do batismo. Esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Deus deixou bem claro. E aí a primeira frase do capeta para Jesus é: se você é o Filho de Deus. Cara, se ele fez isso com Jesus, quem somos nós na fila do pão? Entendeu? Ele faz isso todo dia, cara. Quem você acha que é? Quem você pensa que é? Olha, lembra o que você fez, olha o que você fez, não tem perdão para você, você é um nada, você é um lixo. E, cara, e as pessoas estão tempo. A gente tem que lutar contra isso, né? A gente está lutando contra isso. No podcast anterior, o Clóvis até citou que nós estamos numa geração que a gente não pode errar. É uma geração que tem que acertar. Não se permite erro. Isso, exatamente. Então, assim, quando Satanás levanta e fala algo desse tipo, né? Quem é você e tal. Se a pessoa não estiver muito firme na palavra de Deus, sabendo que ela é em Cristo, sobre tudo aquilo que o Senhor já falou sobre nós, ela se desvia. Ela desvia. Não aguenta um comentário, um hater, né? no Instagram, entendeu? Faz ela beicinho, desvia, vai lá usar droga, se prostituir por causa de um comentário. Agora uma coisa, é claro, eu amo os meus irmãos, eu tenho falado há muitos anos, eu falo, né, existem alguns irmãos que estão aí famosos, que se perderam também, né? Você crê que seja por falta de paternidade? Por que eu falo isso? Eu vou citar, né, nome aqui, mas respeito, amo de paixão mesmo a Priscila Alcântara, por exemplo. Eu vejo que a falta... O Guga até cuidou, o Gustavo Paiva até cuidou dela, mas não estava muito perto para cuidar tão de perto. Eu sinto que um pouco dessa orfandade é refletida até mesmo no ensino dela. Que quando ela vai falar, ela fala com raiva de liderança, ela fala com ira de pastores, né? Então ela começa, o jeito que ela fala, ela bota todo mundo dentro do pacote como se todo mundo fosse religioso. Isso é um pouco da falta de paternidade. O que eu vejo nessa geração é uma reação, né, ao abuso, sim, de lideranças, né, de uma geração passada, de uma geração atrás da nossa geração até, né, ou a geração dos nossos pais, muitos religiosos, sim, duros, sem amor, sabe, legalistas. Eu vejo, né, uma reação a esse farisaísmo. Só que, como toda reação, né, que não é equilibrada pelo Espírito, você corre o risco de cair no outro extremo. E todo extremo é igualmente nocivo, é igualmente destrutivo, né? Então eu vejo muito, não estou generalizando, mas eu vejo muitas vozes ao reagir a esse abuso de alguns líderes e não ter sido curado na alma, né? Não estou nem falando de Priscila Alcântara agora, estou generalizando. Sim. Não ter buscado cura, né? Porque pessoas ferem, mas pessoas curam também. Né? Tiago 5,16 é confessar, perdão é com Deus, mas cura é Deus e mais alguém. Tem que ter alguém, entendeu? E por que Deus faz isso? Por causa do nosso orgulho, né? Porque senão o nosso ego é alimentado. Não, é eu e Deus e mais ninguém. Não, isso é ego. Isso é orgulho, né? Isso foi o que derrubou Satanás, foi o que derrubou Lúcifer. Então, Deus estabelece comunidade, Deus estabelece liderança, Deus estabelece prestação de contas, justamente para a gente não caminhar sozinho e não se isolar no nosso orgulho, nas nossas feridas, entendeu? Então, você tem uma geração que está reagindo, caindo no outro extremo, né? E parte do que se prega, né? Além da hipergraça e tal, a carta branca para o pecado, e a graça de Deus nunca foi isso, né? Tito 2, 11 e 12, um dos meus textos preferidos sobre graça, né? O apóstolo Paulo diz: a graça se manifestou salvadora a todos os homens, nos ensinando a renunciar às paixões e à impiedade, para que vivamos no presente século sábia, justa e piamente. Então a graça de Deus, ela nos liberta do pecado, ela nos empodera para vencer a iniquidade e as paixões. Se não está fazendo isso, não é a graça de Deus. Pelo contrário, lá em Judas, né, o livro ali do lado de Apocalipse, o autor diz que há homens ímpios infiltrados na igreja ensinando que a graça de Deus é libertinagem, que a graça de Deus é fazer o que quer, é o que dá na telha. Tá errado. Jesus, ele se manifestou sempre com graça e verdade. Ele sempre manifestava graça primeiro, né? Eu não te condeno, né? Enfim,
Agora, vai, não peques mais, isso é verdade. Num dia ele multiplica os pães para a multidão. No dia seguinte, ele fala com a mesma multidão: vocês não estão me seguindo porque querem ouvir minha palavra, vocês estão me seguindo porque vocês querem comer pão. Então, num dia foi graça, e é sempre graça primeiro, tá? Porque ele não veio nos condenar, ele veio salvar. Mas é a verdade que liberta. Então, você teve uma geração que só queria verdade, né, com dureza, sem graça, né? Isso afasta as pessoas, isso fecha o coração, isso não cura ninguém. Mas aí você tem uma geração que reagiu só com graça, sem a verdade. E aí está cativa, está presa. É a geração mais livre que está mais presa, né? E que está mais presa. Prometendo, como o cara não tem nada de novo debaixo do sol. Prometendo liberdade, se tornaram servos, né, da concupiscência, se tornaram escravos do próprio pecado, das próprias feridas, das próprias dores, né? Então se prega muito nesse ambiente de hipergraça a tal da tolerância, né? E a tolerância, cara, meu Deus, ela não tem amor na tolerância, tá? A tolerância, ela tem a ver com o ego da pessoa. Você quer se sentir bem com você mesmo. Olha como eu sou do bem, olha como eu sou bonitinho, né? Mas você não ama aquela pessoa, porque a Bíblia diz que a ferida feita pelo que ama, ela é melhor do que o sorriso do que aborrece, né, as ocultas, né, ocultamente. Então, eu te amo muito mais quando eu chego para você e falo a verdade em amor. Paulo fala para a gente dizer, falar a verdade em amor lá em Timóteo. Mas eu falo a verdade, e a verdade dói muitas vezes. Mas eu te amo, e eu quero ver você liberto, quero ver você bem, quero ver você curado de verdade. Se não, eu me torno como aqueles líderes dos quais Isaías fala: curam a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, onde não há paz. Então, se não tem cura, não tem libertação, se a verdade, se a espada da verdade não cortou a minha alma, não dividiu alma e espírito para denunciar o que é da carne, né, para eu me arrepender, ou palavra que não se ouve muito mais, né? Para eu me arrepender de verdade, para eu mudar minha mente de verdade, para eu me alinhar com a palavra de Deus de verdade, eu vou acabar, enfim, eu vou acabar nesse engodo, eu vou acabar eu não vou ser liberto. Se a espada da verdade não me cortar, né, eu não tenho libertação. E aí eu não tenho autoridade, porque a autoridade está diretamente ligada ao quanto a espada de Deus me corta. Ela corta em mim primeiro, depois eu posso empunhá-la para atravessar as trevas. Não é para atravessar os irmãos, não. Para atravessar o nosso inimigo, que nunca é de carne e sangue. Mestre, a gente sabe que você está hoje, a gente está com o tempo corrido também, né? Para você ter um outro compromisso. Eu queria te fazer um convite para a gente fazer. A gente vai gravar domingo ou na quarta também, que vem? A gente grava no domingo também, né? Domingo agora? Pode ser. Domingo agora de tarde. Podemos gravar de tarde. Porque tem muito assunto. Tem muito assunto. A gente ia falar de adoração. Já falar de adoração, já falamos de graça, de orfandade. Entrou em muitos assuntos. Amém. E eu queria ouvir um pouco, senhor, sobre a questão da adoração. Da adoração 24 horas. Sim. Eu sei que não vai dar tempo. Se a gente fizer corrido, sim. Eu sei que o senhor tem muito para derramar ainda. Amém. E eu quero que as pessoas recebam, Amém. né, Armando, aquilo que o senhor derramou sobre o teu coração. Amém. E aí, então, gente... Só pra gente levantar a bola, né? Pra eu chutar domingo. Pra dar Parte 2. Isso, parte 2. Deus, ele procura só dois tipos de pessoas, cara. Quando ele quer um pastor, ele chama e levanta, ele unge. Quando ele quer um profeta, ele unge, ele levanta. Você vê que ele fez até a mula ver anjo e profetizar. Enfim, isso não quer dizer nada. Ele levanta, ele unge, a unção sempre vem para cumprir um propósito. Você tem um propósito, né? Agora, ele procura dois tipos de pessoas. Deus está procurando dois tipos de pessoas. Adoradores, que adoram em espírito e verdade, e intercessores que se põem na brecha. Né? João 4:23, o Pai procura os que o adoram, né, em espírito e verdade, e Ezequiel 22:30, procurei entre eles um homem que se pusesse na brecha, entre eu, né, e esse povo, para que eu não os destruísse, e a ninguém achei. Então Deus procura intercessores, né, nas mãos de quem estão as chaves da história. Os intercessores decidem a história junto com Deus. Os intercessores escrevem a história junto com Deus. Né? Deus tem um propósito, Deus tem um desígnio. E Ele deu a terra aos filhos dos homens. Deu as chaves do reino dos céus na mão da igreja.
Se a igreja interceder, se a igreja, né, interagir com o trono, interagir com o tribunal do céu, Deus ele recebe o direito legal de decidir, decretar as decisões que vão mudar todas as realidades, qualquer realidade na Terra, né? Então essa interação com o trono para a gente liberar os decretos de Deus na Terra através da intercessão é um dos principais chamados da igreja. E eu tenho tanta experiência, cara, para contar com intercessão profética, mudando situações políticas, evitando mortes, sabe? Cara, é muita coisa. E eu estou só começando, tenho muito a aprender. Mas essa é uma das nossas principais atividades sacerdotais diante do trono de Deus. E a adoração, ela entroniza Deus, ela traz a glória, ela traz a presença, né? E quando a presença de Deus vem, tudo é possível. Quando a glória dele se manifesta, tudo é possível. Agora você imagina a gente passar o bastão, né, de um turno para outro e a gente manter a presença, a glória, a manifestação dele 24 horas sobre um território. Meu irmão, não tem impossibilidades numa atmosfera como eu creio que essa, domingo que vem a gente vai ter muito testemunho para contar, mestre. Obrigado. Eu sei que seu tempo está corrido, cara. Obrigado. Deus abençoe. Prazer, querido. E é isso aí, gente. Domingo que vem a gente vai gravar. E aí vai sair mais na próxima semana? Na próxima semana. Essa semana a gente vai lançar esse, na próxima semana. Maravilha. A continuação. Até a próxima então, querido. Valeu, gente. Tchau, tchau.